vida. Draft, pecado é escolher outra. Sky, você na frente, sempre. Norte Caminhões, Ford no Pará e Amapá é com a Norte Caminhões. Biscoito Trigolino, tão gostoso que não dá pra falar. Big Ben, celular mais barato é na Big Ben. Corra! Salve, galera, aquele abraço, boa noite, começando mais um Bola na Torre ao vivo para você, são 00:20, estamos no ar na tela da RBA TV, vamos mostrar o fim de semana esportivo e, obviamente, um fim de semana altamente negativo, porque o Paysandu perdeu ontem 3-2 de virada depois de estar vencendo por 2-0 o Palmeiras em pleno Pacaembu, e hoje, na Série C, o Águia sucumbiu diante do CRB, perdeu 3-1. E o Paragominas empatou 0-0, mas deixou escapar a chance de tentar a classificação na última rodada, portanto está sem chance, fora da Série D, vai cumprir tabela contra o Plácido de Castro no próximo domingo, lá na Arena Verde. Estamos aqui com Valmir Rodrigues, com Gerson Nogueira e o nosso convidado Roger Aguilera, diretor do Paysandu, que hoje vai falar um pouquinho dessas mudanças que irão acontecer durante esta semana, porque agora mais do que nunca o Paysandu vai precisar realmente dar a volta por cima, vencer em casa, mais do que nunca, fazer o dever de casa e pontuar fora. Bom, canais de comunicação, você sabe, para participar conosco e interagir no Bola na Torre, envie RBA mais sua mensagem para o 72262 para participar do sorteio no final, também fazendo suas perguntas e participando conosco. E pelo Twitter, @Bola na Torre, o Valmereco vai fazendo aqui os registros no nosso Grandu celular da Samsung, tá aqui, que você tem na Big Ben aí, com exclusividade, 2 chips, lindaço, bonitaço, não é isso, Valmereco? É isso aqui, tá aqui. Tá certo, então. Bom, Roger, obrigado pela presença, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Sei que veio de viagem, estava viajando, acompanhou o Paysandu ontem, infelizmente, como diria o nosso falecido Raí de Esquerda, bateu na trave, né? Nós estávamos aqui falando em off, mas foi dolorido da forma de como aconteceu, mas o Paysandu chegou muito próximo de acabar com essa sina de não pontuar fora de casa, mas ainda não foi dessa vez. Mas me parece que agora o trabalho, esse choque de gestão, e com o seu retorno, você estava afastado, estava viajando, resolvendo problemas particulares, vai tentar dar essa mudança ou dar essa volta por cima. Obrigado, boa noite pela presença. Boa noite, Tomazão, Gerson, Valmir, ouvintes aí da RBA, do programa Bola na Torre. Felizmente bateu na trave, foi um jogo onde o Paysandu teve um poder de reação, mas infelizmente pegou aquele primeiro gol, acho que deu um gás para a torcida do Palmeiras lá e para o time. A gente sofreu a derrota, até hoje eu não consegui dormir direito pensando aí nessa derrota, mas a gente tem que tirar proveito dessa derrota, que o Paysandu surpreendeu a todos, né? Fez um bom jogo fora de casa, poderia ter ganho, saído com os 3 pontos, mas a gente espera que no decorrer da semana, a gente tem muito trabalho aí no decorrer, e a gente espera que contra o Icasa já possa estar reabilitando o Paysandu. E são 3 pontos que a gente precisa, que já é para sair dessa incômoda zona do rebaixamento, já brigar aí para estar na parte intermediária da tabela e colocar o Paysandu no lugar onde ele merece. Foi uma semana com 2 jogos fora, né? A gente já vai aqui para a tela para passar os resultados. Agora, contra o Oeste e contra Palmeiras, quando muito se imaginava, o Paysandu poderia ter voltado com 6 pontos, né? E voltou mais uma vez sem nenhum ponto. Vamos para a tela LG aqui. E, obviamente, sentado, porque as condições de ficar em pé tá cruel, né, Valmereco? O resultado da Série B, Avaí 1, Ceará 1, jogos de sexta, né? São Caetano perdeu em casa para o Boa Esporte 1-0 e o Oeste perdeu para o Joinville 2-0, na mesma semana, porque jogou na terça e na sexta. Aí, sábado, tivemos Sport 3, Atlético de Goiás, sexta-feira à noite também, Sport 3, Atlético Goiás 2, América Mineiro 1, América do Rio Grande do Norte também 1. Esse é um resultado, né, meio esquisito. Chapecoense 2, Paraná 2. Paraná vencia por 2-0 e o Bruno Rangel marcou 2, acabou 2-2. ABC 3, Figueirense 2. Palmeiras 3, Paysandu 2. Icasa, próximo adversário do Paysandu 4, Bragantino 1. E o Guaratinguetá 2, Asa 1. Resultados
desta rodada, 16ª, né? Olha só como está a classificação. Primeiro, Palmeiras, 40 pontos. Segundo, Chapecoense, 33. Sport Recife em terceiro com 30 e Paraná, 27 em quarto. Seriam os 4 classificados. Aí vem América Mineiro com 26, Boa Esporte 26, sexto, sétimo, Joinville, 24, com 23 estão Figueirense e Avaí. E o Icasa, próximo adversário do Paysandu, está bem na foto, 10ª colocação com 22 pontos. Vira a página, Bragantino, que depois será o próximo adversário do Paysandu também, fora de casa, 22 pontos. Oeste, 12º, 19. Guaratinguetá, 18. Ceará, em 14º, 18. Atlético Goianiense, 16. Asa, 16, em 16º. Aí vem os 4 últimos. São Caetano, com 16. O Paysandu, em 18º, com 15. América de Natal, com 15. E o ABC, Elfona, com 11 pontos. Aí é aquilo que ele falou, basta uma vitória para dar um salto, dar um pulo para sair dessa zona. Próximo jogo do Paysandu, Curuzu, 21 horas do sábado, contra o Icasa, lá do Ceará. É um jogo que realmente o Paysandu tem que vencer, não tem outro resultado. Agora, até atendendo ao nosso querido Naif Daibes, você sabe tão bem, apaixonado como é pelo Paysandu, fundamental ter a torcida ao lado do Paysandu. E para isso tem que se fazer um trabalho, principalmente com relação a preço de ingresso. Isso a gente vai falar já com os companheiros Valmir Rodrigues, o Gerson Nogueira e o Royce. Vamos ver os gols logo do jogo de ontem? Começando com esse belo passe do Nicásio para o Pablo, que teve muita categoria e consciência para bater na bola, tirar do... Chegar batendo, né? Não tem nem que firular muito, não, né? Aí tem o golaço do Pikachu, né? A bola vai nele, ele vai fazer um 2 ali com o Yarley. A TV tentou mostrar várias vezes que a bola foi na mão do Pikachu, mas foi no peito. Mas não adiantou que o árbitro marcou o golaço. E aí o Pikachu se apresentou ao Gilson Kleina e também ao Fernando Praz, né? Que não conhecia o Pikachu. Aí agora já conhece. Até aí estava tudo lindo, né, Roger? 2-0, será que é hoje? Aí começa a virada. Olha só, a bola vem aqui no João Vitor e ele mandou na área. Olha quem está marcando. Pikachu marcando Allan Kardec. Aí é a mesma coisa que botar o ventinho para me marcar, né? Não tem condição. Lembrou até aquele lance que o Pikachu marcou o Fernando Caranga lá contra o Boa. Mas o Paysandu tem tomado muitos gols de cabeça com o Pikachu sendo o homem para fazer esse duelo. Tinha um né? zagueiro lá pertinho, que tinha que ter tomado essa. O Raul tira a bola no pé do Mendieta, quer dizer, podia a bola ir para escanteio, podia ir para trás, podia ir para o lado, mas foi no pé do Mendieta. É porque estava escrito, né? Também pegar do jeito que ele pegou, não tinha outro caminho a não ser o gol. Ou vai ali dentro ou vai na lua. E aí, a falta de sorte do Marcelo, que também não teve culpa, ele fez um partidaço, o goleiro do Paysandu ontem, mas esse terceiro gol acabou tirando. Esse pontinho poderia ter sido muito importante ao Paysandu também, né? O empate contra o Palmeiras daria um outro alento. Para o jogo da volta aqui, né? Para esse jogo contra o Icasa no próximo sábado na Curuzu. Gerson, perder para o Palmeiras quer dizer nada. O Paysandu tem perdido fora. Aliás, o Paysandu foi o único time que ainda não pontuou fora na Série B. Né? Oito derrotas, 8 jogos, 8 derrotas. O Roger tinha até chamado a atenção de um outro fato. Tinha feito 2 gols só contra a Chapecoense na derrota de 3-2. Os outros 6 jogos não tinha feito gol nenhum. E ontem fez 2 gols contra o Palmeiras. O problema foi a forma de como a derrota aconteceu, né? Boa noite, um abraço. Boa noite, abraço Bom também. A gente fica analisando o jogo e basta olhar ali a questão dos horários, né? Dos gols. Até o segundo gol do Paysandu, o gol do Pikachu, o jogo era totalmente favorável ao Paysandu. Surpreendentemente até, porque realmente ninguém esperava que o Paysandu chegasse e surpreendesse o Palmeiras, né? Principalmente depois da derrota para o Oeste, da maneira como aconteceu. Mas o Paysandu se comportava bem, marcando bem, com inteligência, talvez até um pouco recuado demais, mas eu entendi a estratégia do Arthurzinho. Ele estava ali, tô jogando contra o líder do campeonato. A melhor equipe do campeonato, dentro da sua casa, diante de 17 mil torcedores. Então, a estrutura montada foi executada corretamente até ali. Aí veio o lance do gol, do primeiro gol do Palmeiras aos 28.
aquilo ali começou a dar a insegurança. Eu diria que o Paysandu voltou a ter os sintomas de insegurança que vem tendo durante todos os jogos fora de casa. Uma equipe que não ganha tanto tempo fora de casa, sofre um gol ali no momento daquele, faltando ainda quase a metade do segundo tempo, balança todo mundo. Mas para mim o determinante foi aquela confusão por volta dos 30 minutos. Aquilo ali incendiou o torcedor na arquibancada. Você vê que depois daquilo o barulho aumentou. E era tudo que o árbitro queria, né? Porque o árbitro parece que estava... O Paysandu perdeu também ali uma peça importante, né? Queira ou não, o Fábio Sanches é um jogador importante. Claro, o Palmeiras perdeu também o Wesley. Mas acho que naquele momento, como o Paysandu se defendia... O Fábio Sanches era mais importante muito mais importante. Que o Wesley. E o Raul acabou entrando ali meio né? Claro, aquele cabeceio e tudo mais. E aí o Paysandu ficou muito atrás. Se já estava recuado demais. Eu acho que o Arthur demorou demais a mexer também. Mas eu ressalvo um pouco, olha, eu até critiquei naquele jogo contra o Oeste, mas no jogo de sábado, para mim, o Arthurzinho, se teve culpados nesse jogo, ele foi o menos, entendeu? Culpado. Porque acho que o Paysandu acabou sendo vítima dos seus próprios medos, das suas próprias inseguranças, entendeu? É resultante de tudo que o time fez até aqui no campeonato. Quando saiu o segundo gol, já ficou mais ou menos aquele terror, acho que no próprio torcedor aqui. Puxa, qualquer bola aí pode... E acaba acontecendo, né? Um lance como aquele, bola bate, repica em um sujeito, podia ter saído lá fora, caído atrás da trave, cai rente. É o que não podia acontecer, aconteceu. Mas, para mim, foi determinante a desestabilização do time, no aspecto emocional, aí, né? Depois dessa confusão. E para azar, a confusão foi perto do banco do Palmeiras, né? Foi pertinho do banco. Aí pronto, né? Aí virou uma briga, todo mundo, até reservas entraram. O Wilson, que havia sido substituído, foi quem agrediu o Wanderson. Deveria ter sido expulso também, mesmo no banco. Fábio Sanches também ali peitou, né? Levou um catiripapo, e acabou sendo expulso. Agora, só uma coisa, né? Eu achei que a entrada do Wanderson, talvez até pelo cansaço já, o Wanderson tinha feito um bom primeiro tempo. Aliás, eu até me surpreendi, porque o Wanderson não vem atuando tão bem quando entra, mas ele fez um bom primeiro tempo. O Pablo muito bem, o Pikachu novamente muito bem. Mas este lance aí, para um jogador da experiência do Wanderson... Ele entrou, pegou pilha, né? Pegou pilha. Não era o momento, você está ganhando de 2-0. O problema é dos outros, não é teu, entendeu? Não era ali. E eu concordo com você, quando dá esse problema, essa confusão, essa parada, o torcedor, a partir daí... O torcedor perdeu o foco. E outra coisa, o torcedor, a partir daí, o torcedor que já joga com o time do Palmeiras, a torcida do Palmeiras é muito forte, o time foi mais do que nunca com o time, a torcida foi mais do que nunca com o time. E a partir daí, cada ataque do Palmeiras, a torcida se incendiava, podia chutar a bola para cima, que a galera também gritava. Isso levou para dentro de campo essa vibração. O time do Palmeiras ficou plugado o tempo inteiro. Até o último lance do Palmeiras saiu 5 minutos depois disso. Exatamente. 5 minutos. Então o Palmeiras foi um time que também não desistiu nunca. Sabia que também tinha time para virar o jogo. Né? Nós não estamos discutindo, né, a condição do Palmeiras ser o vencedor do jogo. Agora eu acho que um aspecto também que foi fundamental foi que, apesar do juiz não ter os gols do Palmeiras foram gols legais, mas ele inverteu muita jogada, ele intimidou muitos jogadores do Paysandu, então isso acaba que vai munindo os jogadores, a torcida vai inflamando, o time vai pegando mais força. Eles ficaram reclamando de um lance. Ele investia muitas faltas. No primeiro tempo, que não houve nada. Teve o pênalti que a gente não falou aqui, mas foi um pênalti claro. Eu acho que o Paysandu está voltando para fazer esse jogo aqui contra o Icasa, está voltando dessa viagem. Vamos esquecer o jogo do Oeste, que não vai servir de nada de referência, foi uma atuação bizonha. Mas está voltando desse jogo com a impressão, passando ao torcedor a impressão de que o time tem condição de reagir na competição. Ele está voltando, eu acredito, mais ou menos naquelas condições daquela derrota para o Chapecoense, que era até então o líder, era uma das melhores equipes, e o Paysandu perdeu no finalzinho, com aquele gol do Bruno Rangel, perdeu 3-2 depois de estar jogando de igual para igual. Acho que o Paysandu está tendo, de novo, a chance de reequilibrar não só dentro da tabela pontuando, mas como achar um futebol. Eu acredito que o Paysandu, a partir da vida do Arthurzinho, eu não acredito que o Paysandu vai ficar mais oscilando. O Paysandu já oscilou 3 ou 4 vezes dentro da competição. Nos deu a impressão, e para o torcedor também, que ele tinha encontrado um padrão, uma certa forma de jogar, e ele voltou para estaca zero. E agora toda hora que eu vejo esse lance, por mais que o Marcelo tenha ido muito bem no primeiro tempo, e no início do segundo, mas eu acho que ele saiu
saiu catando borboleta nessa bola. Essa não era uma bola para bater desse jeito, né? Ali, se chocar com o zagueiro e o atacante do Palmeiras, né? Eu achei precipitação. Porque esse lance aí era um lance de bola jogada na área. Foi uma bola... O sujeito joga para ali porque não tem outra para onde jogar. A gente chama na pelada bola na geral, né? O cara joga lá, vê o que vai fazer aí, né? Que pode rolar. Teve aquela agressão do Leandro em cima do Capanema. Já era desespero, 49, né? Já tava... Desespero total. Eu tava, né, ali um minuto. A questão da arbitragem, o Leandro agrediu o Capanema. O Capanema empurrou assim com o braço, mas ele agrediu. O Bandeira viu e não fez nada. Se é o contrário, se era o contrário, era vermelho para o Capanema, vai-te embora. Mas é porque a influência, existe essa influência também. A pressão é muito forte. A pressão é muito grande. O Palmeiras está numa situação Gilberto Rodrigues, lá do Pernambuco. Quer dizer, num jogo desse, bota um cara com um pouco mais de bagagem, com um pouco mais de experiência. Porque a gente sabe que a pressão influencia. Claro, influencia. Aí bota um cara desse, um árbitro... E o Artuzinho, ele alertou. Árbitro mulambo, sabe? Sem expressão é mulambo, ruim, sabe? Que não tem personalidade e se deixou levar. Tomás, eu penso que mesmo com esse papel do árbitro, o Paysandu podia ter saído. Poderia. Também concordo. Dava para ter saído. Acho que os pecados foram muito mais... nesse aspecto emocional, que talvez tenha a ver com o próprio peso dessa campanha ruim fora de casa, o nervosismo que se abateu depois daquele primeiro gol e aquela confusão ali. Para mim, o Paysandu foi outro. O comportamento, né, defensivo não foi mais um comportamento tranquilo, de destruir, de segurar. Tipo, não, estamos ganhando, estamos em vantagem, né, vamos segurar, falta pouco tempo. Mas não, a gente já via também ali uma exasperação na forma de combater o ataque do Palmeiras. Eu acho que aquilo ali, aqueles minutos, aos 28 o gol, né, do Allan Kardec. E aos 30 aquela briga ali, foram os minutos que determinaram o resultado ruim para o Paysandu, porque ele podia ter ganho o jogo. O Palmeiras estava no desespero, quando, até mesmo depois do primeiro gol, ainda estava no desespero. Tem muita mensagem chegando, tá? Até no meu celular aqui, no meu particular, mas tem muita mensagem entrando aí. E também a Paysandu, mais a posse de bola ou mais confiança nas jogadas. Tomás, já perdemos vários jogos por ter um péssimo goleiro. E zaga, até quando vou ter que contar? Vou te contar, Pingarilho. Bom, eu acho que o goleiro, eu até gosto do Marcelo, né? Sabemos que o problema do Papão é técnico e sim plantel, porque não se contrata o Jonatas e o Fabiano, o Alex Juan e o Aleilson. Bom, melhor do que ninguém o Roger pode falar. Temos uma matéria aqui o homem da contratação. Da Lucela durante o jogo, mas antes, que lições, né? Você veio junto com o Van Dijk hoje de São Paulo e nessa conversa, até terça-feira vocês vão tomar uma série de decisões, mas... contratar é preciso, mas também não adianta sair contratando a esmo, né? Você precisa contratar pontualmente para reforçar. A equipe já mostrou que pode evoluir com o Artuzinho. Mas o que fazer para fazer ela evoluir, Rosa? Contratar por contratar, também concordo contigo. Não adianta a gente perder tempo. Jogador da Série B, a maioria já fez 7 jogos, a gente não pode tirar. Jogador de Série C e Série D, será que é o perfil que o Paysandu precisa agora? Então, tem jogadores de Série A também, que às vezes os jogadores são jogadores que estouraram na Série B ano passado, ou estão como terceira opção, porque o plantel é grande desse time da Série A. Tinha um jogador que eu estava negociando, era o Giovanni Augusto. Ele é paraense, jogou no Atlético Mineiro, estava agora no Náutico. E acabou tendo o empresário dele fechando com o ABC. Então, era um jogador que estava na Série A, que poderia reforçar o Paysandu. Mas temos nomes, o Van Dijk, nós marcamos uma reunião amanhã, o Aleilson, eu conversei com ele hoje, estava esperando o resultado do Paragominas, vamos conversar com o Formiga, né, que é o presidente, a sua diretoria lá, para ver a possibilidade dele de reforçar o Paysandu. Acho que é um atleta que já está adaptado, é aqui da região. E vai chegar para jogar. É uma posição que o Paysandu não tem, um atleta com as suas características de velocidade e finalização. Ontem fez muita falta esse jogador. Ele é um jogador para contra-ataque, um jogador que cabeceia também bem, faz gols. Então, às vezes, eu falo assim, às vezes o problema tá da nossa casa aqui, às vezes o jogador da região, né? A solução, e a gente não resolve nossos problemas. Mas eu acho que a gente tem que agir, tem tempo.
Mas também não é amanhã nem depois, é hoje. Já se passaram 16 rodadas, faltam 3 para acabar o primeiro turno. O Paysandu está no bolo, a 3 pontos ele está em 14º, então para ficar atento mas também não é muito desesperador. Acho que o Paysandu, apesar da derrota, a gente tem que extrair o que foi positivo. O Paysandu, tanto que os gols do Paysandu foram os 2 laterais, que tanto se falava aí, as 2 laterais, tanto o Pikachu como o Pablo, fizeram os gols do Paysandu. 2 gols de categoria, diga-se de passagem. Então, apesar de jogar fora, o Paysandu chegou, tanto que os laterais se apresentaram e fizeram os gols. O Pablo, que nem tem aquela característica, né, quase sempre de ir lá na frente, apareceu no meio da área. Agora, só tem um detalhe. Quando o Palmeiras começou a reagir, o Pablo, aquela bola ali, ele chega desesperado para marcar. Não era ele tinha que estar marcando, porque com 2-0, você não precisa mais sair com os 2 laterais desesperado. Né? Aí, esse foi o erro, foi o outro erro do Paysandu. Quer dizer, continuar saindo para atacar, mas aí que tá, esquecer de se defender. Mas aí que eu te digo, tu jogas contra um time como o Palmeiras, que é bem qualificado para o nível da Série D, você também precisa ter jogadores qualificados para fazer a bola correr a sua maneira. Quer dizer, jogadores como o Eduardo Ramos, segurar o jogo lá no meio, né? O Yarley, o Paysandu sentiu muito quando o Yarley saiu, porque o Yarley é aquele jogador que ele estava segurando a bola no ataque, ele cavava uma falta. Esse era o jogo para o Paysandu, não exatamente como disse o Tomás, né? Sair com os laterais de forma vulnerável. Mas apesar da derrota que eu estava falando, o Paysandu tem que saber aproveitar, né, os pontos positivos. Eu acho que dá mais confiança, o time já mostrou uma outra cara, todo mundo já... O Paysandu hoje, nesse jogo, ele apresentou já uma melhora significativa em relação ao poder de marcação, os jogadores começaram a se doar mais. Então, o Arthurzinho tem um jeito dele assim meio explosivo, mas eu acho que o time também acatou isso aí e começou dentro de campo já a mudar a sua postura. É isso que a torcida espera, né? A gente vai conversar um pouquinho mais, você vai falar um pouquinho mais desse trabalho, dessa semana que vai ser, eu não diria tumultuada, mas vai ser agitada, porque ela vai ter... E a questão do Aleilson, ele está em Marabá, deve estar assistindo o programa lá, o Paragominas não tem mais chance de classificação, então o Formiga vai ter que liberar esses jogadores, porque também está com dificuldade de pagar os salários. Quer dizer, o Aleilson saindo é menos um problema. E o Aleilson começando a trabalhar agora, no sábado ele já teria condições de poder estrear. Está à disposição. Bom, ontem durante o jogo em Belém, a Lúcia César acompanhou a movimentação do torcedor bicolor que realmente acreditava num bom resultado. Esse bar no centro de Belém mais parecia uma extensão do Pacaembu. De um lado a torcida bicolor, do outro a do Verdão. Todos devidamente uniformizados e com direito até à charanga. E nesse clima de festa foi o Papão que tratou primeiro de alegrar sua torcida. Pablo balançou a rede no Pacaembu. Intervalo de jogo e o Papão vencia por 1-0. O torcedor bicolor confiante acreditava na vitória. O time está com raça, jogando para valer. Não esperava esse resultado no primeiro tempo. Parcialmente estamos ganhando, mas vamos segurar até o final. Se Deus quiser, vamos sair com a vitória. Segundo tempo de jogo e Pikachu aumentou a vantagem do Papão. O torcedor do Verdão se desesperava com o placar. E foi nesse clima tenso que os torcedores do Porco viram Allan Kardec diminuir a vantagem bicolor. Depois disso, confusão em campo lá em São Paulo. E início de confusão entre os torcedores também no bar. Com os ânimos mais calmos, os bicolores viram o Palmeiras empatar o jogo com Mendieta. Nos acréscimos, Leandro, que não marcava há 5 partidas, decidiu desencantar e balançou a rede bicolor. O torcedor do Paysandu viu o time perder de virada por 2-0 para o Palmeiras e continuar na zona de rebaixamento. Não basta só jogar bem, na verdade tem que ter sorte também. Dessa vez a sorte não acompanhou o Paysandu.
E na verdade ficou aquele gostinho amargo no final, né, Roger? E quem sai, quem entra, como é que tá? Essa lista tá pré-fabricada, o Arthurzinho é quem decide? O Arthurzinho ele chega amanhã à noite, né? Então terça-feira vamos sentar com ele para conversar em relação a isso. Tem os reforços. Quantos jogadores vão sair? Então, não sei te dizer o número certo, né? Ele passou os nomes aí, mas acho que deve ser em torno de 5 a 7 jogadores. E aí vocês vão compor com 5 a 7 ou não necessariamente o número... Acho que mais umas 3, 4 contratações agora, fora que já estão treinando, né? Que já chegaram. Chegou o Jacó, o último foi o Jacó, o zagueiro. Tem o Jailton. O Jacó e o Jailton, eles estariam em condições, inclusive, talvez até de estrear sábado. O Jacó, ele quer fazer um treino quarta-feira já, um coletivo aí com esses jogadores que ficaram aqui, os que já chegaram também, para poder já fazer uma avaliação e já... Para sábado já está. Possivelmente o Aleilson, pela negociação, você acredita que o Aleilson deve fechar até amanhã com o Paysandu? Eu falei com ele, ele falou que, dependendo do resultado, né, do Paragominas, não tinha problema, ele tinha vontade de jogar no Paysandu. Não tem nenhum motivo para que o Aleilson não aceite essa até um convite feito para o Paysandu. Eu acho que até para ele, né, uma projeção, jogar uma Série B, jogador que já mostrou aqui. Já mostrou serviço, né, pelo Águia e depois foi para o Flamengo, jogou em Olaria. E o passe dele é preso do Paragominas. O Paragominas comprou do Olaria, o passe é dele, ele veria só emprestado para o Paysandu, né, para disputar, ainda, então é mais fácil. É verdade. Ô Gerson, você acredita... Bom, outra coisa, a questão do ingresso. A diretoria já trabalha com a ideia de repente, diminuir o preço do ingresso para sábado, para trazer o torcedor, fazer com que a Cruz esteja realmente lotada e forme o caldeirão, porque esses 3 pontos contra o Icasa, eles são fundamentais. Uma coisa, o torcedor, nós passamos, desde 2007, estamos na Série C, né, jogando. Aí subiu ano passado, então o Paysandu está na Série B, a torcida tem que entender que o Paysandu está participando do campeonato, tem uma vitória ele já sai dessa incômoda colocação, então a torcida precisa também apoiar. A gente sabe que o momento não é positivo do clube, a gente tem feito o possível, mas infelizmente no futebol as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. O Paysandu está em dia, fazia anos que não honrava todos os compromissos, então... Contratamos também, então é relativo, né? Eu estava conversando aqui, o Paraná Clube está 2 meses aí atrasados, Botafogo não está conseguindo nem concentrar, jogadores estão sendo despejados e está ganhando, então... Você vê que o São Paulo está pagando tudo direitinho, salários altíssimos. O São Paulo aí na Série A, então... Botafogo não paga, é líder. Mas o Paysandu tem condições de reverter, os jogadores que... se não fizer nenhuma contratação, acho que com esses jogadores também daria para reverter a situação que está. Tem muito time aí que é pior que o Paysandu. Agora tem que mostrar em campo, tem que ganhar, tem que sair. É o que tu falou, Vomir, concordo contigo. Já teve vários altos e baixos durante a competição. Agora está na hora de ter já um equilíbrio e uma crescente, né? Uma decolagem. Então, o Paysandu tem 3 jogos para fechar o turno, 2 em casa e 1 fora. Né? O Icasa no sábado, aí no outro sábado contra o Bragantino lá, Bragança, e depois o Sport do Recife. É o que eu acho, dá para ganhar os 3. Também acho que dá. E precisa ganhar um time desse como Sport aí para a torcida. Não, e já mostrou que poderia ter vencido ontem o Palmeiras, né? E aí a história era outra, né? O problema todo é essa oscilação. Se o Paysandu conseguir encaixar 2 jogos bons, esse jogo de sábado perdeu, o resultado foi ruim, mas a atuação foi boa, uma das melhores atuações, principalmente até o início do segundo tempo. Se conseguir manter isso, aí acredito que o Paysandu consegue uma sequência. O grande problema do Paysandu é que não conseguiu até agora uma sequência que dê tranquilidade. Ganhar 2 jogos, empatar 1. Aí ele consegue se segurar lá no meio. O problema todo é esse. Essa oscilação faz ele ficar o tempo inteiro aqui. Ele está lá em 18º. Ganha, ele vai para 15º, 14º e tudo. E se consegue continuar vencendo, a tendência é ou permanece ali ou sobe mais um pouco. Porque as pontuações aí não são muito... Está muito próximo. Está todo mundo muito próximo. E aí a gente fica vendo esse exemplo que o Roger deu de times que tecnicamente ou teoricamente são piores do que o Paysandu, no caso do próprio Boa Esporte. São mesmo na prática. O Boa Esporte é um time que... Não, eu falo teoricamente porque futebol é prática, né? Se o cidadão... Você pode até parecer melhor, mas chega na hora, o sujeito te ganha, não interessa. O que vai aparecer é que ele ganhou. Vale o resultado. Então, o Boa Esporte, por exemplo, não é melhor do que o Paysandu, mas ganhou o Paysandu. São jogos... Oeste de Itapo. Oeste de Itapo. E ABC. O ABC. E o Guaratinguetá, que estava lá na rabeira, já saiu com conseguiu vencer 2 jogos.
né? É difícil. Olha, vamos já aqui para a tela LG. O Lino Machado foi ao Aeroporto Internacional de Belém hoje recepcionar a delegação que chegou de São Paulo. É a rotina bicolor neste Campeonato Brasileiro. Explicar derrotas jogando fora de Belém. Agora foi contra o Oeste e o Palmeiras. E contra o Verdão, o Paysandu vencia de 2-0 até a metade do segundo tempo. E mais uma vez, levou o gol nos acréscimos. Eu não aguento mais dessa desculpa de jogar bem e não conseguir a vitória, né? Eu prefiro não jogar bem e conseguir a vitória. Então vamos trabalhar mais ainda, né? Porque esse sábado tem um jogo decisivo para nós. Eu espero que nós possamos fazer o grande jogo e conseguir uma boa vitória. Um bom jogo lá, um ótimo jogo. Infelizmente não saímos com os 3 pontos com a vitória. Mas tivemos boas oportunidades. O jogo favoreceu bastante pra gente. Infelizmente sofremos aqueles 3 gols ali no final. Diferente de semanas anteriores, os bicolores terão tempo, pois a próxima partida será somente no sábado. É a oportunidade que o técnico e os jogadores estavam esperando para trabalhar mais a equipe. Essa semana tem que ser bastante proveitosa. Ele chegou, não teve muito tempo de trabalho, viagem, uma semana fora. Isso eu acho que prejudicou um pouco, mas eu acho que agora ele tem essa semana que ele tanto precisa para ajeitar a equipe e para deixar do jeito que ele quer. Eu acho que é fundamental, né? Até o Arthurzinho falou isso ontem no terceiro tempo, na transmissão da Rádio Clube, pro Dinho, que é justamente a falta de tempo. Ele pegou o time e foram jogos sucessivos, agora ele vai ter... Ele pediu 3 partidas, né? Não, mas só que agora ele vai ter uma semana para trabalhar. Essa é a outra, porque também outro jogo é só no outro final de semana. Então é o tipo do jogo para ganhar no sábado, pegar moral, encorpar o time, aí encaixar, quem sabe, essas vitórias seguidas, né, Gerson? Eu acho que o Paysandu, a hora é essa, porque está no final do primeiro turno, mas terminar o primeiro turno fora da zona tem que ser a meta atual do Arthurzinho e da equipe. Porque se consegue desafogar aí, é um outro astral para o segundo, né? O time entra melhor, entra mais confiante. Acho que o problema maior do Paysandu, e eu concordo que o elenco do Paysandu é um elenco bom, não é um elenco, não é pior do que a maioria aí. Quer dizer, o problema é de confiança. Esses jogadores saberem que podem, né? Eu acho que ontem chegou um momento ali que balançou essa questão da confiança. Isso que eu falo muito na questão emocional no jogo de ontem. Eu acho o Paysandu não pode ser o único time do campeonato a não pontuar fora de casa. É o único. Claro. Então, isso faz muita falta no campeonato desse longo. Não beliscar um ponto fora, uma vitória, um empate, quer que seja. Então isso aí no final... O Paysandu só perdeu menos do que o Atlético Goianiense, que perdeu 10. Não, e tem um detalhe, ele não conseguiu vencer fora, não conseguiu pontuar fora, mas perdeu pontos preciosos em casa, que é pior. Asa, né? São Caetano, América. Né? A derrota para o América Mineiro foi... E o empate para o América de Natal também. Então, se você somar esses pontinhos aí, o Paysandu estava no meio da tabela. Não, mas estava dos 8 jogos que ele teve em casa, soma por 3 e tem 24. Agora, uma coisa que o Paysandu tem que usar, que a maioria desses times não tem, é a força da torcida. E a gente também não está usando, né? Pela situação que está o time. Então, exatamente. Então, está na hora de vocês também usarem um pouco, né? Vamos agora conversar com o Vandic aí, tem que ver o plano do sócio-torcedor. O sócio-torcedor só vai aumentar se o time ganhar. Não adianta você ter o melhor marketing do mundo se o time não dá resultado dentro de campo. Não é verdade? E talvez a implantação... só pega o embalo com o time jogando e ganhando. E talvez a implantação do programa, como esteve aqui recentemente, né, o Júlio César explicou detalhadamente que é uma bela, né, um belo projeto, a ideia sendo colocada em prática, mas acho que existem momentos e momentos. Talvez não seja a hora de cobrar o ingresso que está se cobrando, porque acaba não tendo nem um efeito nem outro. Não reforça o programa e afasta ainda o torcedor. Porque, olha, o São Paulo, no meio da semana, contra o Atlético Paranaense, o São Paulo chegou a botar ingressos que custavam, na prática, R$3. Botou 25 mil torcedores. Então, quer dizer, isso faz volume, isso faz barulho. Jogo, né? Não ganhou o jogo. Mas o que eu falo é a noção que a diretoria teve. A necessidade de trazer o torcedor para o lado. Se ela entende que né? a torcida é importante, ela tem que facilitar neste momento difícil, né? Criar uma atração para que o torcedor compareça. Agora, por outro lado, também eu entendo que isso é uma parte da diretoria. Mas tem um outro lado,
que normalmente as pessoas não gostam de falar, mas a torcida do Paysandu está devendo. Pelo seguinte, porque já houve um momento no campeonato, um pouco antes de agora, que tudo bem, que o Paysandu já está 2, 3 rodadas lá na zona do rebaixamento, mas no começo do campeonato, logo depois o Paysandu voltou de Paragominas, não digo nem lá em Paragominas, a gente até entrevistou o Randique aqui, e ele se queixou, e acho que ele tinha toda a razão. Os primeiros jogos do Paysandu aqui em Belém, o torcedor ele não compareceu para um torcedor que esperava tanto tempo, há 6 anos, né? Uma chance. A pessoa está na Série B, pô, tem que entender. Que é chamada de fiel, ela não está sendo, não está mostrando fidelidade. Porque ela tem que entender que o investimento que o clube está fazendo é muito alto, né? Um campeonato como o da Série B, ele custa caro, né? E cada contratação dessa é muito mais grande. E além disso, paralelamente, todo o investimento estrutural que o Paysandu está fazendo acaba que está sendo ofuscado pela tabela que o Paysandu se encontra hoje. Administrativamente o Paysandu vai muito bem, mas dentro de campo não está dando estruturalmente, o que tem feito é muito grande, mas isso aí ofusca, né? Olha, por falar em contratação, vamos aqui para a tela, LG, e o Lino Machado nos apresenta o Jacó, que não é o do Bandolim, mas é o da Bola da Curuzu. Jackson Daniel, 25 anos de idade, é goiano e começou na Napolina, lá de Goiás. Agora, Jackson Daniel não tem nada a ver com Jacó. De onde vem esse Jacó? De família mesmo. Minha irmã, quando pequeno, não sabia falar meu nome. Aí falava Jacó. Aí uma vez no colégio ela entrou na sala chamando Jacó e assim ficou até hoje. Você já jogou com o Artuzinho este ano, né? Joguei esse ano. Joguei com ele em 2011 também. Ele que me lançou como zagueiro, né? Eu era volante. Aí em 2011, na pré-temporada pela Napolina, ele me colocou de zagueiro. Eu fui bem. Até hoje estou aí. Da Napolina para cá, a tua trajetória? Eu rodei alguns times aí, não muitos, mas passei pelo time rival lá da cidade, o Anápolis, passei pelo Crack de Goiás, Marcílio Dias, Santa Catarina, e ultimamente estava no Joinville. Como é que está a questão do preparo físico, o teu condicionamento? Chega pronto para jogar? Chego pronto para ajudar, né? Se assim o professor precisar, eu vou estar pronto para ajudar, para entrar para ajudar a equipe a sair com os resultados. Tanto que eu estava treinando, até dia 5 agora estava treinando, eu estou parado praticamente uma semana e pouco, isso não é nenhum problema, se precisar jogar, eu vou jogar. Uma semana e pouco é um alento, uma semana e pouco sem treinar, ele com uma semana... Eu acho que tem acontecido muito isso, Roger. O Jailton parece também vinha em atividade. Só o Leonardo que... Estava mais tempo parado. Estava desde abril, né? Aí eu acho que isso é um grande complicador, né? Para trazer jogadores que já precisam jogar, porque um campeonato longo de 38 jogos, como é a Série B, vai ter jogador que tem que repor para a posição, tem jogador que leva cartão amarelo. O Fábio Santos, por exemplo, na zaga, já vai ficar de novo fora de um jogo. Então, o elenco precisa estar apto, né? Se você está num momento difícil, como está vivendo o Paysandu, e se os jogadores não chegam para jogar, aí complica mais ainda. Precisa se condicionar, acho que é um fator preocupante. Por isso que eu acho que a preocupação de vocês deve passar em trazer jogadores que, no mínimo, no máximo, precisam de uma semana, como é o caso desse aí, né? Pelo menos para adaptação, né? Porque tem muita gente que vem do frio também, para jogar num calor, sente realmente, né? Teve jogador aí no início que estava passando mal, desse grupo mesmo, né? Trabalhou uma semana, o cara... Sente, né? Bom, se o profissional não consegue vencer, o Sub-15 ontem venceu por 1-0 a Tuna na decisão do Sub-15, o gol do Aslen. Vamos para a tela aqui, o jogo no Souza. Aliás, a Rádio Clube acompanhou a transmissão, né? Mas o que a Rádio Clube não acompanha, né? Eu sei, companheiro, mas olha só o golaço do Aslen. Já viu aí? Olha aí. Olha, aquelas peladas de final de semana, Roger, já deve ter feito algum desses aí, não já? O Gerson fazia muito mais. Eu fiz vários desses, o Valmir até lembrou aqui. O problema é que não há registro, e aí as pessoas põem em dúvida. A festa, eu acho bonita essa camisa do Paysandu, a camisa 3, né, do uniforme, né? E o Paysandu, o Castanhal tinha chance, o Paysandu tinha vantagem no saldo, tinha 16 pontos, mas aí ganhou o jogo, né? Acabou confirmando o título do Sub-15. A garotada que se trabalha no futuro, o Paysandu tem que continuar fazendo esse trabalho de base, que não adianta
né? Só aumentar a base, só tem que aumentar o trabalho, não tem jeito. O futuro do Paysandu é a base, não tem do futebol hoje, se não investir na base, não adianta. É o futuro do futebol. O que está sendo ofuscado, porque o CT ele já foi dado os primeiros passos, né? Justamente para que a base possa ter... A venda do ganso, o dinheiro vai ser destinado... Foi destinado... 340 e pouco... para a primeira fase que vão ser por etapas, né? Do projeto do Paysandu, do CT. Então, o Vandic está destinando a verba, não está mexendo nesse dinheiro, vai colocar justamente para fazer o CT. Então, é um projeto a longo prazo, mas que tem que dar largada, porque se não der largada, temos que ter. Há 20 anos a gente sabe que tem que ter e nunca foi feito. Então, daqui a 5 anos vai ter uma estrutura com hotel, com investimento, com a parte de cozinha, vai ter a academia, parte clínica, fisioterapia. Né? Então, a gente tem que dar largada. Se não der, meu amigo, a gente vai ficar só vendo os outros times aí do sul do país, que eram menores que a gente, se estruturar. Tu vai hoje no Criciúma da vida, tu vai no Figueirense, que subiu junto com a gente em 2001. Tem uma boa estrutura. Tu vê o próprio Joinville que fez o estádio, o ABC fez o estádio. Então, é isso aí. O futebol hoje, se nós não fizermos investimento na base, que é o futuro, a gente vai sempre tentar arriscar contratar um jogador que pode eventualmente dar certo ou não aqui. Ou não, mas se a gente fazer um jogador aqui já entender como funciona, aí é muito mais fácil, né? Não vamos nem muito longe, né? No jogo de sábado, né? Os dois crias do clube, né? Formados na base, acabaram fazendo os gols. E a venda de um jogador, de um talento desse, às vezes, paga a despesa de todo o centro de treinamento, né? Não, às vezes eu tá conversando com... Vou dar o exemplo do Marlon, que foi jogador do Remo, está no Criciúma hoje. Às vezes a gente fez um gol na rodada passada. O jogador teve para vir para o Paysandu várias vezes aí por um salário barato. Às vezes a gente espera o jogador estourar no time de fora para depois querer trazer, aí já não dá mais. Porque tem outra realidade. Então, às vezes o problema está aqui da resolução. Quanto é que o Bruno jogava no Paysandu na época? Era 10 mil reais. 10 mil, né? Hoje ele ganha 15. Eu falei com o empresário hoje dele, ele está para fechar com o Atlético Paranaense ou a Ponte Preta. O Atlético ofereceu 45 mil para o jogador, um contrato de 2 anos. Então, aquele era um jogador que era meio que desprezado, né? Era um jogador que nunca foi totalmente... Não, na verdade, eu acho assim, não era tratado como um cara, ele era tratado como a segunda ou terceira opção. Mas se a gente pensar nesses 15 mil que ele ganha no Chapecoense, para fazer o que ele está fazendo, eu acho que está até relativamente baixo o salário dele. Tá barato. Porque está cheio de bomba ganhando 50, eu queria pagar 100 mil para um cara aqui, se falasse assim, olha, vou resolver a situação do Paysandu, é barato. Ele já tem 15 gols. Eu queria que os nossos fizessem 10, pelo menos, para ganhar. É que eu falo, hoje a renda do Paysandu está sobrando 30, 40 mil da situação que está. Se tivesse meia, está sobrando 150 por jogo. Então, se tu contratar um jogador de 70 e de 50 e resolver, a torcida vai pagar ele. Aí é sócio torcedor a mais, tudo vai. Vem por tabela, tudo vai ser positivo. Então, eu acho que a gente tem que dar uma pitada de ousadia, tem que contratar, tem que fazer investimento. Não está dando certo, bora remexer o que não dá. E é hora, dá tempo. A torcida do Paysandu tem que acreditar que a gente está fazendo o melhor. O Vandic é uma pessoa que veste a camisa do Paysandu. Se está fazendo as coisas e não está dando certo, é porque, infelizmente, são coisas do futebol, mas está tentando e a gente está junto aqui. E, se Deus quiser, com o apoio da torcida, que a gente precisa tanto agora, o Paysandu vai sair dessa incômoda posição. Bom, esse bloco não foi bloco, né? Foi uma escola de samba completa, né? Mas valeu a pena porque tinha muita coisa para mostrar. Aliás, falou em fisioterapia aqui, eu queria mandar um abraço ao doutor Ricardo Ricardo Ribeiro, né, do Remo, que ontem inaugurou a sua clínica, a parte de recuperação centro esportivo, muito legal. O Escota com o Júnior Furtado já tem lá a desportiva e agora a ortoclínica também. O Paysandu e Remo sempre se beneficiaram, né, da clínica em função dos seus fisioterapeutas. E eu fui lá ontem conhecer o Careca, ex-seleção brasileira, esteve lá. Mário Quadros esteve lá fazendo o registro, realmente muito legal. Da melhor qualidade. E, aliás, a matéria vai estar no Camisa 13 amanhã cedo, da inauguração do Centro Esportivo lá da Ortoclínica. Um abraço ao doutor Ricardo, ao Eduardo, ao Mauricinho, a todo o pessoal daí. Bom, vamos para o intervalo, já nós voltamos. Aí tem Série D, Série C, é mais rápido, aqui no Bola na Torre. Voltamos já.
LED LG 29 polegadas, só 10 de 116,90 sem juros. TV LED 32 polegadas LG, por 10 de 149,90 sem juros. Telão 47 polegadas LED LG, apenas 10 de 279,90 sem juros. Aproveite! Quer telão? Vem pra cá! Vem pra aí, amada! Você vai cometer pecados, deliciosos pecados. Não resista às tentações. De tentação eu entendo. Mais leve, saborosa, uma cerveja que vai conquistar você. Draft. Pecado é escolher outra. Aprecie com moderação. Nossa, eu sou apaixonada por esses canais de culinária. Pra ser mais desse cai dá muita água na boca. Dá vontade de pegar essa comida de tão real. Real. Burrão. Você tá rindo do quê? Você vai ter que montar ele depois? Sky HD tem imagem real e os clientes mais satisfeitos do Brasil. Assine Sky a partir de R$ 39,90. Ligue 4004-1111. Compare e mude já. Sky, você na frente sempre. A Norte Caminhões apresenta a nova linha Ford Cargo com motores Euro 5. Um espetáculo de tecnologia, conforto e potência. A linha de motores Euro 5 reduz a emissão de poluentes e protege o meio ambiente. Sua máquina ganha torque e potência, aumentando o desempenho. E você ainda economiza muito mais. E na Norte Caminhões, carregamos sempre as menores taxas do mercado. Venha conferir agora mesmo. Então, rapaz, quais são as suas intenções? Certinho ele, hein, Maria Paula? Biscoitos Trigolino, tão gostoso que não dá pra falar. Big ofertas, Big Bang. Nokia Lumia 520 com processador dual-core, câmera de 5 megapixels, Wi-Fi e muito mais por 544 ou 10 de 54,40. Big Bang! Vem! O João quer desconto e a Claudinha quer facilidade. E se você quer os dois, vem pro Agostão Novo Mundo. Toda loja Agosto do Freguês. Aproveita! Guarda-roupa 6 portas, 100% MDF, imperdível, só R$ 91,90 por mês. Conjunto estofado, 3 e 2 lugares. Olha como tá barato, só R$ 49,90 mensais. É a loja inteira, aproveita logo. Novo Mundo, a gente já ama o Pará. Treme! Ter tempo e estar bem informado faz toda a diferença. Participe da promoção A Hora é Agora, dos 31 anos do Diário do Pará, e leve um exclusivo kit de relógio Mondane com 3 pulseiras para trocar. É só recortar a cartela, mais primeiro selo no dia 1º de setembro. Depois, colecionar os selos seguintes, encartados diariamente no seu Diário do Pará. Complete a cartela com os 10 selos e com mais R$ 39,90, troque por um kit maravilhoso. A Hora é Agora. Aproveite. Realização Diário do Pará. Estamos de volta com o Bola na Torre ao vivo, né? Vamos correr agora que o tempo está estourando. Vamos direto para tela com os resultados da Série C. Fortaleza 3, Baraúna 0, CRB 3, Águia 1, 13, 2, Cuiabá 0, Luverdense 3, Santa Cruz 1, Brasiliense 2, Sampaio 1, né? A classificação, Sampaio continua em primeiro, a Luverdense encostou com 20, primeiro e segundo, Fortaleza terceiro, CRB quarto, os 4 que estariam classificados. Brasiliense com 18, quinto, Cuiabá é o sexto, com 17, Santa Cruz com 17 e o Águia 17, sétimo, oitavo, 13, décimo com 14 pontos, em nono, Baraúnas o décimo com 7 e o Rio Branco com 3, o último. Vão cair 3 aqui desse grupo. Próximo jogo é contra o Fortaleza, domingo, lá no Zinho Oliveira, é outro jogo que tem o Águia mais do que nunca de ganhar. Se bem que lá no Zinho o Águia está fazendo o dever de casa, né? Não, e aquela coisa, né, Thomas? O Águia é uma situação que lembra, por exemplo, 3 pontos significa um salto para o Águia. Se o Águia põe 3 pontos, ele encosta no primeiro colocado. É. Não, e outra coisa, ele tem saldo porque venceu fora, né? Venceu Baraúna, empatou
Mas hoje o time não foi bem. Hoje não, foi mal. Não foi bem, levou 2 gols logo. Nós vamos ver os gols aqui. Aí... Vamos ver os gols aqui, está na tela LG para você. As imagens lá do Rei Pelé. Primeiro gol do CRB, o Reinaldo Alagoano. Continua vivo, né, rapaz? O Reinaldo Alagoano. Cruzamento, olha o Reinaldo Alagoano. 1-0. Gol de centroavante. Olha o japonês de Alagoas lá atrás do gol. É da equipe do Valmari. Fez o cruzamento da linha de fundo, não deu para o Jair. Aí bola no fundo do barbante. Agora é o Denilson que vai fazer 2-0. Olha que facilidade, olha que beleza. Mas olha que na hora desse lançamento, a zaga do Águia toda em linha, parada, olhando. Presta atenção. Aí a zaga do Águia toda parada, olhando. E outro lado, né? E ele parte depois mesmo, né? Reinaldo Alagoano vai fazer 3-0. Quer dizer, aí já estava só parafusando a tampa do caixão. Segundo tempo, lá vem o Reinaldo Alagoano sozinho. Não dá para levar o Reinaldo Alagoano lá para Curuzu. Viu o Pimentinha hoje, bom jogador. O Pimentinha tá cheio de moral lá no Sampaio Corrêa. E o gol do Jairo, né? Aí ele. Vai arriscado aí, né? Pelo jeito. Mas peraí, biquinho. De bico, é? É, de bico. Não foi de esquerda, foi de direita. Matou o goleiro. Ele veio do meio de campo aí, ó. Turma não levou fé muito nele. Lá Romário, né? É biquinho aí. Deu um biquinho, o goleiro saltou atrasado. E aí, o resultado, né? 3-1. Mas o Águia eu acho que tá num caminho legal ainda. Tem os jogos da volta, aquela coisa toda. Agora não pode perder. Precisa também, né, de uma sequência, né? Precisa ganhar 2 seguidas, por exemplo. Que aí o Águia chega lá em cima. Porque, ó, o Sampaio e Luverdense... Hoje o Sampaio tomou cacete, já perdeu no finalzinho pro Brasiliense. 49. E olha, essa Série C, como 20 sempre... pontos. 20 pontos. O Águia tá com... 17. Cuiabá, 17 também. Isso. Não, tá muito embolado, né? Lá em cima. Por exemplo, o 13, que tá lá no fundo, tá com 14. Se ele ganhar 2, ele vai pra frente. Esse que é o perigo. Esse que é o perigo. Agora veja... De repente, você ganha 2, você vai lá pro perde 2 também, você perde 2, vai pro inferno. Eu ouvia no final da nossa transmissão o técnico João Galvão falando da folha tão modesta que tem o Águia não tem condição de pagar muito, né? Aí citou a situação do Fortaleza, que é um time que tem força. Santa Cruz. Está contratando de novo, né, Fortaleza? O próprio Cuiabá tem um apoio por trás. Eles citam uns 4 ou 5. O Luverdense, que é um time que tem lá o papelinho, como está na Copa do Brasil também, né? Está na Copa do Brasil. O próprio Sampaio está bem estruturado. E o Águia vive com muita dificuldade. O Águia é um time tocado com, assim, pagando pouco, né? Mas está fazendo bonito, tá pagando. né? Agora a vantagem do Águia, como sempre, é que faz as contratações pontuais. Ele contrata... Se contrata como da moda antiga. Ferreirinha e Galvão pega o avião, vão nos lugares, olham direitinho, pega informação, vida pregressa, tudo onde foi. A última vez que ele chutou uma porta, ou então uma bola, e aí traça o perfil do jogador para trazer. Tem um conhecimento do Galvão aí, né? Esse é o mérito do Galvão. Mérito dele. Como ex-jogador, como o bom relacionamento que ele tem ali no futebol mineiro, né? Na área de Goiás também, isso sempre tem dado muito certo. Bora passar para a Série D aqui. Hoje o Paragominas empatou 0-0. Vamos ver os resultados aqui na tela LG. Abraço, meu amigo Tasso, está aqui. Plástico de Castro 1, Nacional 2. Isso aí que foi um resultado surpreendente. Foi ontem o jogo. Como disse, o Nacional está pagando tudo no escuro. Deve ter mala branca, mala preta, rosa, toda a cor. Genos... Não, aqui foi 0-0. Genos 0, Paragominas 0, né? E a classificação está assim. Plástico de Castro classificado, Nacional com 13. Nacional também. Com 12... Também. Classificado, também. Paragominas chegou a 8 pontos, perdeu 6. Era para ser o primeiro, né? Era para ser o primeiro, né? Podia estar com 14 pontos aí, classificado, tranquilão. E o Náutico com 7, o Genos com 5, estão fora também. Quer dizer, vai cumprir tabela domingo contra o Plástico. Só pode chegar a 11, né? Só pode chegar a 11 pontos, não tem mais condição. Há ainda aquele recurso, né? Tem aí uns lances, a gente tem uns lances do jogo lá no Aloysio Ferreira, estádio em Rondônia, Porto Velho. 0-0, alguns lances. O Paragominas não fez um bom jogo, né? Deu muito mole. Fez um gol no final lá, mas foi impedimento. E acabou perdendo a chance de se classificar. Quer dizer,
houve o erro administrativo, tirou o Paragominas da competição. Eu acho que vários erros administrativos, Tomás. Porque aquele problema também dos salários atrasados, aquilo ali comprometeu muito. Naquela semana da greve, o Paragominas foi onde? Manaus? Foi em Manaus e meteu lá. Mas logo em seguida levou um cacete fora, por causa também de promessas não cumpridas. Eu acho o seguinte, eu acho que o trabalho do Cacaio foi muito bom. Né? Fez o que era possível. E prejudicado por essas... Mas prejudicado por esses problemas aí que um time vice-campeão estadual não podia cair nessa. O erro do caso do Lourinho. O Paragominas cometeu ainda, né, o deslize de não mandar nem representante. Mandou um documento mandou lá, né? Uma carta, quer dizer, não mandou nem e-mail, né? Carta não se usa mais. Foi escrito pelo Pero Vaz de Caminha, né? Lembra-se logo do Pero Vaz. Com uma pena, né? Aí, uma pena que tinha que entrar no cacete, entendeu? É por isso que não tem chance de recuperar, porque foi por unanimidade. Quer dizer, então, o Supremo, o Pleno, vai só referendar. Tem uma pergunta aqui para o Roger, pode ser agora? Pode. Tem aqui, olha, o Márcio Cruz está perguntando, Roger, o gramado do Mangueirão está horrível. Qual a possibilidade dos jogos da Série B, os próximos, inclusive contra o Palmeiras, né, que é um jogo de possivelmente um grande público, ser também na Curuzu? Se não tiver condições, o jogo está marcado para o Mangueirão contra o Palmeiras. Mas se não tiver condições lá... O Sport do Palmeiras é Mangueirão, né? Não, o Sport é Curuzu. É Curuzu? Acho que o Sport vai ser Curuzu também. Só o Palmeiras. Palmeiras que é Mangueirão. É só porque a televisão também tem o dedo da TV. Essa é uma boa jogar contra o Palmeiras na Curuzu. Né? Na Curuzu. Joga no Caldeirão aí, assa essa criança aí. Bom, e o Remo, hein? O Remo continua, né? Iniciou a sua preparação, o Sub-20 vai jogar a Copa do Brasil, mas o Charles Guerreiro já está trabalhando aí com o elenco profissional. Foi a primeira semana de trabalho deste novo grupo. Jogadores rodados e a garotada recém-saída do Sub-20, treinando e convivendo juntos. Convivência muito boa, né? A gente está subindo do Sub-20 aí, tá pegando umas experiências aí com esses profissionais que permaneceram aí do time do ano passado, né? Isso ajuda muito a gente, está subindo do 20 agora. Por ter um pouquinho mais de rodagem pelo futebol, a gente acaba ajudando e ensinando eles, mas com certeza a gente aprende também, né? Ainda mais com um grupo dessa molecada, que eu não digo que é prata da casa, isso aqui é um ouro, bem dizer, que o Remo tem. Segunda-feira, este grupo vai encorpar, vai receber o atacante Moisés, que jogou no Paysandu e por último estava no Gama. Vem para um período de avaliação. Se for aprovado, vai assinar contrato com o Remo. Falando em contrato, quem já assinou o seu foi o lateral direito Levi, que foi revelado aqui no Remo e retorna ao Baenão. Levi disputou o Campeonato Paraense pelo São Francisco. Enquanto a diretoria anuncia a contratação de Levi, duas continuam pendentes, de dois laterais. Magno, lateral direito, e Rondinelli, lateral esquerdo. Levi fez um bom campeonato, jogando pelo São Francisco. Rondinelli foi bem comigo lá, disputou o Campeonato Paraense. O Magno também, um grande lateral. E são jogadores que eu pedi também a contratação, eu conheço, né? Se de repente botar a camisa do Remo no time do Paragominas trazer para cá, com certeza fazer uma boa campanha. O que falta é movimentar este grupo com amistosos ou torneios. Aí desperta uma pergunta inevitável: com qual equipe? Nós temos a garotada que disputou o campeonato, né? Mas com o Fabiano também, que o Jonathan voltando, né? O Jaime, Alex e o Juan, entendeu? E aproveitar para disputar amistoso agora, que como infelizmente nós estamos sem calendário em relação à competição, né? Para o amistoso, nós temos a garotada do Sub-20 aí para jogar, praticamente o time que terminou, que foi campeão. Com um grupo sendo formado, algumas posições já começam a chamar a atenção. Como no gol, o recém-contratado Jader não precisa provar qualidades, mas aqui sabe que terá um Fabiano pela frente. Eu respeito muito o trabalho do Fabiano, sei do potencial dele, um grande goleiro, admiro bastante o trabalho do Fabiano e se for de alguma vez eu for titular, alguma coisa assim, eu vou trabalhar para que isso possa acontecer. Garoto humilde, né? Tem tudo para vencer na vida, vem com humildade de aprender, importantíssimo com o Cimento aí, que tem uma história tão grande no clube do Remo aí, com uma certa experiência por ter disputado dois campeonatos paraenses, né? Então, o clube do Remo fez uma excelente aquisição. É isso. Bom, o Remo no Sub-20 vai jogar dia 4 de setembro, Mangueirão, 20 e 30. O Remo pediu o Mangueirão porque vai fechar o Baianão para reforma. O Baianão só vai reabrir para o campeonato
Paraense em 2014. Vai fazer aquela reforma, vai inclusive apresentar maquete, aquela coisa toda. Roger, vamos finalizar o programa. A torcida quer saber, Paysandu muda a cara a partir de sábado? Já mudou, a partir desse sábado já mudou, né? Já mudou, já tem um pouco de treinador, já tem jogadores estão já com uma vibração diferente. É isso que a torcida espera. Pode até perder no futebol, porque é o ganha, empata ou perde. Mas perder com a cabeça em pé, brigando até o último minuto, é isso que a gente quer ver. Mas agora vai dar a volta por cima, chegou a hora de ganhar, tá bom já de passar esses altos e baixos aí. A gente espera aí convocar a torcida do Paysandu para ajudar, que precisa, né? Nesse momento a gente precisa do apoio da torcida do Paysandu. Vamos fazer o possível para melhorar a situação e tenho certeza que com muito trabalho aí essa semana vamos ganhar do Icasa e já vai dar um passo grande aí. Vai baixar o preço de ingresso para sábado? É um assunto que tem que conversar com o Vandic, né? Eu não sei como é que tem a situação do nosso torcedor, que está porque tem vários planos lá, se mexer, não sei como é que funciona. Então, eu acho que tem que fazer agora, tem que chamar o torcedor. Eu estava falando até que o Jess falou aqui, o São Paulo fez nessa semana aí, a R$3 o ingresso, R$5, o que seja. Deu 25 mil pagantes, e estava uma média de 8 mil, 10 mil. E não ganhou o jogo, empatou 1-1. Mas a gente espera que possa fazer isso e ganhar contra o Icasa, esse jogo, buscar ponto contra o Bragantino, o empate ou a vitória, contra o Sport ganhar e seguir o rumo aí que a gente espera que o Paysandu possa ter nessa Série B. Bom, vamos dar uma paradinha aqui, já a gente vem para a reta final do Bola na Torre. Cartelão, vem pra cá, vem pra Iamada, Cartelão, vem pra cá, vem pra Iamada. TV LED LG 29 polegadas, só 10 de 116,90 sem juros. TV LED 32 polegadas LG por 10 de 149,90 sem juros. Telão 47 polegadas LED LG apenas 10 de 279,90 sem juros. Aproveite! Cartelão, vem pra cá, vem pra Iamada. Você vai cometer pecados, deliciosos pecados. Não resista às tentações. De tentação eu entendo. Mais leve e saborosa, uma cerveja que vai conquistar você. Draft. Pecado é escolher outra. Aprecie com moderação. Nossa, eu sou apaixonada por esses canais de culinária. Pra ser mais desse cai, dá muita água na boca. Dá vontade de pegar essa comida de tão real. Real. Burrão. Você tá rindo do quê? Você vai ter que montar ele depois? Sky HD tem imagem real e os clientes mais satisfeitos do Brasil. Assine Sky a partir de R$ 39,90. Ligue 4004-1111. Compare e mude já. Sky, você na frente sempre. A Norte Caminhões apresenta a nova linha Ford Cargo com motores Euro 5. Um espetáculo de tecnologia, conforto e potência. A linha de motores Euro 5 reduz a emissão de poluentes e protege o meio ambiente. Sua máquina ganha torque e potência, aumentando o desempenho. E você ainda economiza muito mais. E na Norte Caminhões, carregamos sempre as menores taxas do mercado. Venha conferir agora mesmo. Então, rapaz, quais são as suas intenções? Certinho ele, hein, Maria Paula? Biscoitos Trigolino, tão gostoso que não dá pra falar. Big ofertas, Big Bang. Nokia Lumia 520 com processador dual-core, câmera de 5 megapixels, Wi-Fi e muito mais por 544 ou 10 de 54,40. Big Bang! Vem! Reta final do nosso Bola na Torre. Acerto, grande Dile. Vamos aqui direto para a capa do Bola. Para mudar a rotina. Só que eu não enxergo, né? O Guerreiro enxerga, eu não. Antes mesmo da derrota, o Paysandu para o Palmeiras.
de virada, agora eu não consigo mais ler, tá tudo certo. Aí cego é cego. Pergunta pro Gerson aqui. Não dá, não me bota nessa, que eu daqui também não vejo. Líder isolado, quem é? Aí não precisa nem ler, né, Botafogo, né? Não precisa nem ler. Ajuda básica é o quê? Aquele pênalti marcado, Mandrake? Pênalti é a corintiana. A corintiana, né? Pô, teve aquele também a favor do São Paulo, que normalmente não marcam, né? Mas também não foi pênalti. Mas não, foi pelo contrário, o Garciba disse que foi menos pênalti do que o... Mas o Garciba não é confiável. E a estreia do Neymar, né? Reserva de luxo, estreou hoje 29 minutos em campo. Segundo tempo, ele entrou no lugar do Alex... Vai ter que ralar bastante, viu? Sanches, já estava 6-0 ou 7, sei lá. Com relação a Levante, não, ficou sentado, porque 7-0. Está sentado até agora. Interessante foi o técnico do Levante depois do jogo. Disse que o time dele parecia o Santos, que foi homenagear o Barcelona lá. Olha, o Roger já está com Trigolino. O Roger já recebeu o seu kit da Trigolino, vai comer a bolacha de chocolate, a Maria de chocolate, foi uma coisa maravilhosa. Vou te contar, o nosso Rui Brandão, o Cláudio, ao Dias, a toda a galera da Trigolino. E o sorteio são 2 kits da Trigolino com o radinho da Rádio Clube, a gente tem aqui, vamos ver aqui, botar na tela para a gente fechar o programa, né, Valmireco? Tá, pelo Twitter, o James57 ganha um dos kits e a Sueli do Guamá, que participou através do SMS aqui. O final do telefone qual é? 8008. Tá certo, ganha um kit Trigolino e um radinho, personalidade da Rádio Clube. Roger, obrigado pela sua presença, tomara que dê tudo certo. Conte com o nosso apoio, porque eu sei que o trabalho é árduo. Um abraço para o Vandir, que é toda a galera do Papão. E que sábado a gente possa ver o Papão brilhar e conquistar 3 pontos. Obrigado a todos, Tomazão, Vamir, Gerson. Eu estava até lendo esse jornal, se fosse já no outro domingo, já estava vendo que o Paysandu ganha bem de casa, já muda. Então a gente espera aí que com o apoio do nosso torcedor, eu gosto de frisar bem, porque a gente precisa. Então é necessário para mudar. A gente está tentando de tudo, né? E a torcida do Paysandu eu acho que é preponderante nesse momento. E o Vandir, que é uma pessoa que trabalha pelo clube, ele faz sempre o melhor e aí não está dando certo, mas agora as coisas vão melhorar, vão engrenar, a gente está junto e o Paysandu agora vai tomar uma outra atitude, uma nova postura. Já começou sábado, infelizmente não ganhou, mas agora vai dar a volta por cima. Tá certo, transmito um abraço ao mano Raulzinho, também prestigiando sempre aqui o nosso Bola na Torre. Obrigado, Gerson, Valmir. E para você, uma ótima semana. Domingo que vem tem mais Bola na Torre. E tomara mostrando aqui muitos gols do Paysandu, gols do Águia. Paragominas está fora, mas vida que segue. Um abraço, tchau. Bola na Torre. Oferecimento Y Yamada. Completa a sua vida. Draft. Pecado é escolher outra. Sky. Você na frente, sempre. Norte Caminhões. Ford no Pará e Amapá é com a Norte Caminhões. Biscoito Trigolino. Tão gostoso que não dá pra falar. Big Ben. Celular mais barato é na Big Ben. Corra! Yo. A Carly te mandou aqui? Não. Ah, então não sabe que tivemos uma discussão. Ela me falou da discussão de vocês. Só disse que ela